Olá, futuros aprovados, como é que estão vocês? Vamos fazer agora o comentário da prova de raciocínio lógico e matemática, tá? Da prova para técnico do MP Sergipe. Quem assistiu o meu aulão pré-munição viu que eu entreguei a prova e eu disse, vai cair questão envolvendo a parte de conjuntos, vai cair questões envolvendo a parte de porcentagem, de argumentação, e estava lá, tá? Vou resolver essa prova de uma maneira bem simples. Tem questões aqui que, galera, pelo amor de Jesus Cristo, o pessoal ia perder muito tempo resolvendo, então vem comigo. E o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora, sair aqui da tela. Ó, essa primeira questão aí, que na minha prova está numerada como a questão 11 de porcentagem, eu vou resolver de duas maneiras diferentes. Vamos lá. A questão diz assim, ó, um grupo é formado por 350 técnicos, sendo que apenas uma parte deles é fluente em inglês. Se 30% dos técnicos que não são fluentes em inglês passarem a ter proficiência nessa língua, então o número de técnicos fluentes em inglês desse grupo passará a corresponder a 4 vezes o número de técnicos sem fluência em inglês. E aí ele diz, nesse momento, o número de técnicos fluentes em inglês é, ó, você pode fazer as questões como várias da FCC, testando as alternativas, mas às vezes ele não dá brecha, tranquilo? Então, vamos lá. Galera, sai aqui da tela. Ó, o que é que você tem que entender? Vamos lá. O que é que você tem que entender? Ó, vou colocar assim, ó. Após a mudança, tá? Após a mudança. Ou seja, a proporção final. Ele disse que o quê? Que os fluentes, que eu vou chamar de F, os fluentes, é 4 vezes o quê? Os não fluentes. Tá vendo? O número de técnicos fluentes é 4 vezes os sem influência, ou seja, os não fluentes. Gente, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Veja. Eu vou passar letra com letra, ó. Passo o N dividindo, vai ficar como? F sobre N igual a 4. Lembre, ó, quando não tem nada aqui embaixo, ó, é o 1. Gente, quando o cara diz que fluente é 4 vezes os não fluentes, a proporção está dizendo o quê? Para cada um não fluente, eu tenho 4 fluentes. É por isso que fluente é o quê? 4 vezes não fluente. Então, a proporção aí é de 4 para 1. Só que você sabe que o total aqui, tá? Imagine aqui o total de 350 técnicos. Qual é aquela dica que eu dou? Pegue o todo e divida pela soma das partes, que você vai encontrar o valor de uma parte. Ó, 4 mais 1 dá 5, né? 350 por 5 dá 70, ó. 70 é o valor de uma parte. Só que não fluentes, ó, não fluentes não são uma parte, 1 vezes 70 dá 70. E fluentes, 4 vezes, né? São 4 partes. 4 vezes 70 dá 280. Então, 280 fluentes e 70 não fluentes, isso aqui é após o quê, gente? A mudança. Ou seja, aqui no final, você tem o quê? 70 pessoas não fluentes. Entenda, gente. Olha o que ele fala na questão. Se 30% dos técnicos que não são fluentes em inglês passarem a ter proficiência nessa língua,
Então, técnicos fluentes vai ser 4 vezes os sem fluência. Galera, 30% das pessoas não sabiam inglês. Ó, 30% das pessoas que não sabiam inglês aprenderam a língua. Ou seja, esses 70 aqui que sobraram, eles representam o quê? 70% do grupo original de quem? De não fluentes. Tranquilo? Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui 100%, aqui é X. E, gente, de cabeça, né? Se 70 é 70%, 100% vai ser 100, tá? Vai ser 100. Professor, 100 o quê? 100 o quê? Veja, atenção. Nós vimos que se 30% aprenderam, os 70 que sobram vai representar o quê? 70% de quem não sabia inglês no começo. Se 70% é igual a 70 pessoas, então 100% vai dar o quê? 100 pessoas, tá? E aí, o que é que acontece? Ó, gente, ele quer nesse momento, né? Ele quer o resultado inicial. Você sabe que o total de técnicos eram quantos? 350. E quantos não sabiam inglês? Quantos não sabiam inglês? 100. Então, se eu pegar 350 e subtrair de 100, isso vai dar quanto, gente? 250. Esses 250 é quem? Os fluentes desde o início. 250, letra B. Galera, viu que eu não botei nenhuma letra? Professor, eu quero botar letra. Tem duas maneiras, só que uma fica complicada. Vamos lá, para a gente ver o pulo do gato. Vamos lá, atenção, preste atenção para não ter erro na hora da prova. Vamos lá, ó. Eu vou dizer que no início, não fluentes, ó, não fluentes é X. Não fluentes é X. Beleza? Só que veja, com a mudança, 30% aprendem. Então sobra o quê? 70% que não aprendem, né? Sobra quem? 70% que não aprendem. 70% de X, né? E galera, veja, 70% é 70 sobre 100, né? Cancelando os zeros, isso dá quanto? 0,7. Então vai ficar 0,7 o quê? X. Lembre, galera, eu tô chamando, para ficar mais fácil, não fluentes de X. Tranquilo? Beleza? Então, no início, não fluentes é X. Só que vai acontecer uma mudança. E na mudança, 30% passaram a ter proficiência. Ou seja, 30% aprendem. Então, quantos não aprendem? 70% disso, 0,7. E aí, o que é que acontece? Ó, quem são os fluentes finais? Os fluentes finais. Ele diz que é o quê? 4 vezes os não fluentes, que é 0,7. Isso vai ficar quem, gente? 2,8x. E, galera, a soma de fluentes e não fluentes continua sendo 350, tá? Então, se eu somar quem? Os fluentes
mais os não fluentes, isso tem que dar 350. Quem são aí os fluentes? Os fluentes, no final, 2,8. E os que não aprendem após a mudança, quanto? 0,7x. Isso igual a 350. 2,8 aí, mais 0,7 dá quanto? Dá 3,5x, ó, igual a 350. Passo 3,5 dividindo. Ó, passo 3,5 dividindo. Vai ficar 350 por 3,5. Isso dá quanto? 100. Esse x, o que seria, gente? Ó, o que é que seria esse x? O início dos não fluentes. Ou seja, no início, não fluentes é 100. Só que o total não é 350? Então, os fluentes no início, porque ele diz, ó, nesse momento, né, agora, os fluentes no início é pegar 350 menos 100. Isso vai dar quanto, gente? 250 Lady B. Se você pega fluentes e chama de X, a questão fica complicada, tá? Então, tá aí duas maneiras. 250 para quem pegou essa prova. 250. Ah, professor, pode aparecer 250 em outro tipo de gabarito. Sim, tranquilo? Então tá aí, ó. Vamos ver agora aí a questão 12, que foi uma questão bem interessante. Ó, considere a sequência 2, 3, 5, 6, 11, 17, 10, 19, 29, 14, construída a partir de um padrão lógico. Nessa sequência, a soma do cara que está na posição 300 com o cara que está na posição 404 é igual a... Vamos lá. Gente, sempre nesse tipo de questão que pede termos lá na frente, eu gosto de fazer o seguinte, de ir pegando essa sequência em trios, ó. Vamos lá. 2, 3, 5. E aí vou botando aqui embaixo em linha. Aí vem quem? 6, 11, 17, 10, 19, 29 e aqui 14. E aí continua. Vamos lá. Ó, olha aqui para essa primeira coluna. Os caras aí estão aumentando de quanto em quanto? Estão aumentando de 4 em 4, ó. Do 2 para o 6, somou 4. Do 6 para o 10, somou 4. Do 10 para o 14, somou 4. Isso aqui é uma PA de razão 4. Eu estou somando de 4 em 4. Se você olhar aqui, ó, essa coluna, ó. Do 3 para o 11, somou 8. Do 11 para o 19, somou 8. É uma PA de razão 8. E se você olhar aqui, ó, essa coluna aqui, ó, que eu vou pintar aqui em verde, do 5 para o 17, aumentou 12. Do 17 para o 19, aumentou 12. Vai ficar mais fácil. Muita gente percebeu, eita, professor, 3 mais 2 aqui dá 5. 6 mais 5, professor, aqui dá 11. Beleza, mas vamos lá. Ó, galera, o que é que eu vou fazer agora? Ó, você tá vendo que eu tô dividindo isso aí em trios, né? Eu tô dividindo isso aí em trios. Tranquilo? Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ele quer o cara que tá na posição 300. Como eu tô dividindo isso aí em trios, eu vou pegar aqui 300 e vou dividir por 3. Isso dá quanto? 100. 100 vezes 3. 100 vezes 3. 300. O resto dá 0. Professor, e 300 aí? Tá em que coluna? O que é que você tem que entender? Na verdade, eu não vou pegar
tá? Ó, aqui é grupo 1, ó, aqui é o grupo 1, vou chamar assim. Aqui é o grupo 2, aqui é o grupo 2, aqui é o grupo 3. Gente, só para você entender, ó, vou botar dois pensamentos. Ó, você tá vendo que o grupo 3, 5, tá na posição 3. 17 tá na posição 6. Tá na posição 6. E o outro, 29, tá na posição 9. Tá vendo que a posição dele tem os múltiplos de 3? 300 é múltiplo de 3. Então, gente, com certeza, tá? O que é que acontece? Ele pertence ao grupo 3. Só que eu não vou calcular o cara que está na posição 300. Eu vou pegar o cara que está na posição 100. Você vai pegar o centésimo do grupo 3. Tá? Beleza? E ó, tá vendo que o resto deu 0? Quando o resto dá 0, você não pega o último, a última coluna aí, que foi exatamente o grupo 3. Então, você vai calcular aí o quê? O centésimo. Bota em função do primeiro. Para o primeiro chegar no centésimo, 99 casas. 99R. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo aí, 5 mais 99. Quem é a razão aqui? Está aumentando de 12 em 12. 99 vezes 12 dá quanto? 99 vezes 12 dá 1.188. 5 mais 1.188. 1.193. Ou seja, o cara que está na posição 300, como eu dividi em grupos de quanto? Em trios de 3 aí, eu divido por 3. Então, eu não vou calcular o cara que está na posição 300, eu vou calcular o cara que está na posição 100. E tá vendo que esse cara, ele tá nesse grupo 3? Professor, então o 404, beleza. Se eu pegar o 404, ó, se eu pegar o 404 e dividir ele por 3, tá? Vai ficar aqui, ó, vamos lá, 40, vou pegar logo, dá 13, vezes 3, 39, dá 1, baixo 4. Aqui 4 vezes 3, 12. Ó, o resto deu quanto? O resto deu 2. O resto deu 2. O que é que significa? Que ele pertence ao grupo 2. Se o resto desse 1, ao grupo 1. Quando o resto dá 0, ao último. E eu mostrei também que 300, o cara que está na posição 300, se você olhar as posições aí são de múltiplos de 3. Tranquilo? Beleza. Só que veja, gente, ó, quando você pega 404 e divide por 3, isso aqui significa o quê? Pra gente? Que ele tá no grupo 3 e, na verdade, ele vai ser o cara que tá na posição 135. Porque aqui, ó, são 134 ciclos completos. Como o resto deu 2, ele vai entrar no ciclo de número 135. Então, você vai calcular o cara que está na posição 135 no grupo 2. Aqui, ó, como o resto foi 0, são 100 ciclos completos, né? Aqui, como sobrou, aqui são 134 ciclos, só que eu vou entrar no 135, né? Porque eu já estou no segundo termo do ciclo seguinte, né? Então, quem seria o A135? Botando em função do primeiro. Para o primeiro chegar no 135, vão andar quantas casas? 134. 134. Quem é o A1? O A1, gente. O A1 que está aí, ó, no grupo 2. Quem é? 3 mais 134. Quem é a razão aqui? A razão é 8, né?
134 vezes 8 dá quanto, gente? Dá 1072, né? Mais 3, 1075. Esse é o cara que está na posição 404. Ele não quer que some, então vamos somar 1193 mais 1075. Ó, isso vai dar quanto? 2268, letra D. Tá vendo? Professor, se aqui desse 135 e sobrasse resto, você ia calcular o cara que está na posição 136. Agora, se aqui desse 135 e o resto desse zero, seriam completos. Você ia calcular o cara que está na posição 135. Tranquilo? Vamos para a próxima. Gente, questãozinha de conjuntos. Ó, e eu resolvi uma no aulão pré-munição do mesmo jeitinho. Vamos lá, de olho na tela. Ele disse assim pra gente, ó. Um grupo é formado por 57 pessoas, cada uma delas colecionando selos ou moedas ou latas. Quem coleciona selos também coleciona moedas. São 10 pessoas que colecionam moedas e latas, mas não colecionam selos. O número de pessoas que colecionam apenas moeda é 1/3, né? É a terça parte do número de pessoas que colecionam apenas selos e moedas. São 7 pessoas que colecionam selos, moedas e latas, e são 4 pessoas que colecionam apenas latas. Quantas pessoas desse grupo colecionam exatamente 2 itens? Probleminha com 3 conjuntos, né? Vou dar logo uma dica inicial. Para você fugir de fração, quando eu digo que eu sou 1/3 de algo, é porque esse algo é o meu triplo. Ah, eu sou a sua metade, então você é o meu dobro. Que você foge da fração. Ah, eu sou a sua quarta parte, então você é 4 vezes eu. Então vamos lá. Atenção, sair aqui da tela. Já coloquei as informações, gente, ó. Vou começar assim, ó. Vamos lá. Você tem quem aí na história? Você tem selo S, moeda M e lata L. Vou começar, gente, pela interseção dos 3. 7 colecionam selos, moedas e latas. Ó, 7 aqui. Beleza. Ó, 4 apenas lata. Apenas lata, ó. 4. E aí, gente, atenção, olha o que ele disse aqui, ó. Vou até marcar em amarelo, ó. Veja. Quem coleciona selos também coleciona moedas. Gente, vou pintar até aqui, ó, para você se ligar que a informação vem daí. Quando ele diz que quem coleciona selo também coleciona moeda, isso quer dizer que não tem ninguém que coleciona somente selo. Então aqui é 0. Aqui é 0. E veja, ó, que região é essa aqui, ó? Que região é essa? Essa região é somente, ó, essa região aqui é somente selo e lata. Gente, não tem ninguém que coleciona somente selo e lata. Por quê? Porque quem coleciona selo também coleciona moeda. Então aqui também é quanto? É 0. Beleza. Agora vamos lá. Ó, ele diz que o quê? 10 pessoas colecionam moeda e lata, mas não selo. Gente, moeda e lata e não selo é somente moeda e lata. Que são quantas aqui? 10. É moeda e lata, mas não entra em selo. Agora, gente, a sacada foi aqui, ó. Ele disse pra gente o seguinte, ó, que apenas moeda, ó, apenas moeda, vou analisar apenas, tá? Ó, apenas moeda é a
terça parte, ó, apenas moeda é o que isso aqui? É a terça parte de quem? De apenas selo e moeda. De apenas selo e moeda. Galera, quando ele diz que o quê? Que, ó, se ligue, que apenas moeda é a terça parte do outro, é porque o outro é seu triplo. O outro é seu triplo, tá? Ou seja, se apenas moeda é X, aqui é o triplo, ó, 3x. Tá vendo? Gente, essa é a sacada, porque, ó, veja, deixa eu olhar para você. Quando fala que o quê? Que apenas moeda, ó, que apenas moeda é a terça parte, ó, que apenas moeda, ó, que apenas moeda é a terça parte de apenas selo e moeda, é porque apenas selo e moeda é o triplo do outro, de apenas moeda. Que aí eu não preciso trabalhar com quem? Com fração. Gente, acabou. Se eu somar tudo aí, tem que dar quanto aí? Se eu somar tudo, tem que dar 57. Então, se eu somar aqui, ó, não vou nem botar o zero, ó. Se eu somar 3x mais x mais 7 mais 10 mais 4, isso tem que dar 57. Vai ficar aqui, ó, 4x. Joga isso aqui tudo pro outro lado, ó. 7 mais 10, 17, mais 4, 21. Vai pro outro lado, 57 menos 21. 4x igual a 36, ó. Quem é x? 36 por 4, 9. Gente, ele quer o seguinte, ó. Atenção. Quem tá em exatamente 2. O que é exatamente 2, ó? É isso aqui e isso aqui. Exatamente 2. Ó, isso aqui é quanto? 3x, o triplo de 9. 27. Então, ó, quando ele diz exatamente 2, é quem? 27 mais 0 mais 10, que dá quanto? 37. 37 aqui como resposta, letra A. Galera, o que o pessoal aqui, ó, tinha que ter a sacada era essa, ó. Quando o cara diz, ó, que apenas moeda é a terça parte de apenas selo e moeda, é porque apenas selo e moeda é o triplo dele. Por isso que aqui, ó, apenas selo e moeda é o triplo de apenas moeda. Se um é a terça parte do outro, é porque o outro é o triplo dele. Se um é a metade do outro, é porque o outro é o dobro dele. Vamos para a última questão? Gente, e a última questão, tá? Que foi a questão 14 da prova. A gente vai fazer uma leitura aqui, só que essa questão tem que ser anulada, tá? Ela não tem gabarito. Beleza? Vamos embora. Uma reunião de formação contou com a presença de Henrico e apenas mais 2 ou 3 dos seguintes técnicos: André, Bruno, Carlos e Daniel. As seguintes afirmações foram feitas por Henrico. Então, primeira coisa, a questão deixou claro que essa reunião teve a presença de Henrico e apenas mais 2 ou 3 dos seguintes técnicos. Ou seja, não tem como estar presente, por exemplo, Henrique e mais 4. É no máximo Henrico e mais 3. E ele deu as frases aí e disse, ó, sabendo que
exatamente uma das afirmações feitas por Henrico é logicamente falsa, então estiveram na reunião apenas Henrico e... Vamos lá. Gente, essa questão ela não tem resposta. Primeira coisa, ó. O gabarito da banca foi letra E, dizendo que esteve Henrico, André, Bruno e Daniel. Ou seja, Henrico mais esses três. Vamos lá. Eu coloquei aqui, tá, as frases que foram dadas. Então, pelo gabarito da banca, ele diz que André, Bruno e Daniel, eles estiveram aí na reunião. Então, vamos lá. André, Bruno e Daniel. Ó, André e Bruno estiveram presentes, tranquilo? E ele diz que também Daniel esteve presente. Então, onde tem aí, ó, André, Bruno e Daniel, eu vou botar a verdade para eles, só para mostrar já que o gabarito da banca tá errado. E não tem gabarito, tá? Então, ó, tô colocando aí André, Bruno e Daniel, eles estando presentes, ó. Vamos lá, ó. Tô colocando André, Bruno e Daniel, ó. André, Bruno e Daniel, tá? Tá aí. Botei eles presentes. Vamos lá. Ele disse que só vai ter uma falsa. Vamos lá, ó. André e Bruno estiveram presentes, isso é o E, né? V com V no E dá verdade. E aí, vamos lá. Galera, ó, isso aqui é o OU. Isso aqui é o OU. No OU, apareceu verdadeiro, a frase já é o quê? Verdade. Vamos lá. Aí, ó, é o conectivo se e somente se. No se somente se, verdade com verdade, vai dar o quê? Verdade. Vai dar verdade. E aí, olha o que acontece aqui, ó. Isso aqui é o conectivo ou. Se a gente está considerando que Bruno esteve presente, dizer que Bruno não esteve presente, isso aqui é o quê? É falso. E galera, qual é a regra do ou? Ou um ou outro, mas nunca os dois. Então, no ou, quando os valores são diferentes, a frase dá o quê? Verdadeira. E aqui, galera, ó, só para você olhar. Isso aqui é um sim, então. Ó, no sim, então, VV dá V. No sim, então, FV dá V. No sim, então, quando a segunda parte é verdadeira, a frase, ela já é verdadeira. Então, ó, considerando o gabarito da banca, dizendo que André, Bruno e Daniel, tá? Eles estiveram, o que é que vai acontecer? Todas as frases ficam verdadeiras. E aí ele deixou bem claro na questão que o quê? Que uma dessas afirmações é falsa. Então, só olhando o gabarito da banca, já não é a resposta. E galera, se você pegar aí e sair testando uma por uma, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui a primeira e digo que ela é falsa, você vai ver que, ó, só para você entender, vamos lá. Se eu falar que essa frase é a frase falsa e as demais são o quê? Verdadeiras. Vamos ver o que acontece. Ó, por exemplo, essa primeira é um sim, então, né? Um sim, então, ele é falso na Vera Fischer. Então, aqui ficaria verdade e aqui ficaria falso. Ó, André esteve presente, ficaria falso. E aqui André esteve presente, ficaria verdadeiro, contraditório.
Então, se eu coloco falso na primeira, o que é que acontece? Gera uma contradição. Aí você testa a segunda, testa a terceira, não tem gabarito, tá? Então, galera, essa questão aqui, ela tem que ser anulada, tá? Anulada. E lembre, ó, esse ou aí que a banca coloca é exclusivo. Professor, será que ela pensou que esse ou aí era inclusivo? Aí colocaria, por exemplo, ou, mas não ambos, tá? Mas aí ela estaria fugindo do que ela vem cobrando aí em provas, tá, gente? Então, essa questão aí, ela tem que ser o quê? Anulada, ela não tem resposta. Beleza, gente? É isso. Ficamos por aqui. Dia 12 de fevereiro a gente tá lançando o nosso curso, né? E é isso. Sigam as redes sociais da gente, deixa o like no vídeo, curte e compartilha. Gente, valeu, fui!